Agora há pouco a gente estava cantando sobre ser sua casa e mude as coisas de lugar. E a palavra de hoje tem um pouco a ver com isso, mas ao contrário disso. E se Deus viesse e mudasse mesmo as coisas, ou melhor, ou se Ele tirasse as coisas, será que a gente continuaria adorando Ele do mesmo jeito? A palavra de hoje está em Jó, capítulo 1, versículo 9. Estava no mesmo espírito. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventuras teme Jó a Deus debalde? No caso aqui, debalde não é de mais balde, é debalde mesmo. Aí eu fui procurar o que significava essa palavra e o contexto, e ela se encaixa exatamente no contexto quando Satanás pergunta a Deus se Jó ele só teme ao Senhor porque em tudo que ele faz Deus o abençoa, ou ele tem alguma intenção a mais que não seja só isso. Acredito que aqui todo mundo conhece a história de Jó. Jó era um dos homens mais ricos da região onde ele morava. Ele era um cara muito próspero, tinha uma família muito grande, e ele era muito abençoado em tudo que ele fazia. Mas, porém, contudo, um dia Satanás, enquanto andava e olhava pela terra, se encontrou na presença de Deus e estava falando com Deus. Ele falou que Jó ele só servia a Deus e continuava adorando a Deus porque tudo que Jó fazia ele era abençoado por Deus. E Deus, como ele sabe de tudo, de todas as coisas, ele disse que não, que sabia que Jó era um filho dele, que era temente a Deus, não pelo que Deus dava para ele, mas sim porque ele era grato pela vida e por tudo que Deus sempre fez por ele. Mas ali já partindo para o capítulo 2, já começa a parte onde Jó é começado a ser tentado. Eu sempre acreditei que Jó foi um cara que ele não fazia com uma segunda intenção. Eu faço porque Deus me ajuda. No momento que ele não me ajudar, eu paro. Já no primeiro capítulo ali, fala que os filhos de Jó sempre faziam banquetes e que no meio da noite, quando Jó se acordava, ele saía dali e fazia um sacrifício para que Deus perdoasse se algum dos filhos dele tivesse feito pecado, cometido algum pecado. Acredito que alguém que queira se aparecer alguma coisa não vai se levantar de madrugada para uma coisa dessas, né? E a partir do capítulo 2 já começa a perder tudo que ele tem. Ele era um dos homens que mais tinham cabeça de boi naquela época e na região dele, e aquilo ali tudo foi tomado dele. Veio uma tribo do norte, outra do sul, mataram os bois deles, mataram também os empregados dele, e veio um vento do deserto e destruiu a casa dele, dos filhos dele, e matou todos os filhos dele. Sobrou só ele e a esposa dele. E nesse momento, quando era o tempo, a hora certa para ele abandonar Deus e começar a murmurar, ele rasgou a sua roupa, se ajoelhou e disse que se Deus fez, Deus tirou, e que tudo que Deus faz tem algum motivo bom e é para o bem, para o bem da gente. E é nesse ponto que eu quero chegar. Se hoje Deus tirasse tudo que a gente tivesse, a gente continuaria adorando Ele, continuaria seguindo todos os sábados, domingos, sei lá, outro dia a gente vai na igreja, continuaria indo. Por exemplo, o Rogerinho, se ele não pudesse mais tocar violão, se ele não pudesse mais cantar, será que continuaria indo à igreja? Se Deus tirasse tudo que tu tem, tua família, ficasse só tu no mundo, será que tu continuaria indo à igreja? Fica meio complicado, né? Quando a gente não tem mais nada, mas na verdade a gente ainda tem tudo, porque se a gente tem Deus, a gente não precisa das coisas desse mundo, porque tudo já nos basta.